Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma visão, um entendimento, pensamento que eu venho desenvolvendo esses dias. Espero que você me acompanhe. Quero ler aqui o livro de Joel. Eu trago essa mensagem por conta dos nossos dias atuais. Toda essa situação, toda essa pandemia do medo que se instaura no mundo me levou a ler Joel e eu quero compartilhar com você a atualidade das Escrituras, tá? Logo de cara, a primeira mensagem que nós lemos é a mensagem do Eterno a Joel, filho de Petuel. E essa informação aqui não está de avanço, não está à toa, não está despropositada. Filho de Petuel significa visão de Deus. Ou seja, eu entendo que Deus informa a quem Ele escolheu usar para profetizar neste tempo de calamidade. Aqui, no tempo de Joel. E hoje para nós. Quem Deus escolhe é aquele que é chamado filho da visão de Deus. É aquele que conseguiu aprender a fazer a leitura de mundo segundo a ótica do Criador. Então, é a esta pessoa, a mensagem desta pessoa que nós devemos dar ouvido. E aí segue. Vocês alguma vez já ouviram algo parecido? Algo assim alguma vez já aconteceu? Acordem para a realidade e chorem. Vocês estão em fase de abstinência, gostem ou não. Meu país está sendo invadido por um exército invencível, incontestável, incontável. Arrasou o país. O cenário virou uma terra devastada. Atente para a atualidade. Chorem como a virgem vestida de preto, lamentando a perda do noivo. O culto cessou no santuário do Eterno. Os sacerdotes estão perdidos. Os ministros do Eterno não sabem o que fazer. Os campos não produzem mais. Ou seja, os trabalhos, o emprego de muitos se foi. E ele diz, lavradores, desesperem-se. Eu digo, trabalhadores, desesperem-se. E é isso. O desespero está batendo a porta de muitos autônomos, de muitos empregados, de muitos empresários. A alegria secou e definhou no coração do povo. E também vocês, sacerdotes, ponham sua vestimenta e juntem-se ao clamor. Conduzam, vocês que conduzem o povo à adoração, conduzam-no no lamento. Passem a noite vestidos de pano de saco num símbolo de humilhação. Vocês são servos do meu Deus. Proclamem um jejum. Convoquem uma intenção especial. Como a luz da aurora cobrindo a montanha, um exército enorme vem chegando. Nunca houve algo assim e nunca haverá. Os invasores atacam, eles sobem as barricadas, nada os detém. Cada soldado desse exército executa as ordens que recebeu. Agora note o seguinte, mais à frente. O próprio Eterno grita como um trovão enquanto dá ordem às suas tropas. Então, lendo até aqui, nós entendemos alguns pontos. Primeiro, a profecia começa com perguntas. Você já viveu algo assim? Não. Esta geração, agora falando para nós, esta geração nunca vivenciou. Ouviu falar, mas viver jamais. Nunca vivenciamos uma pandemia. Nunca vivenciamos um tempo de caos como este. Nunca. E ele diz, acordem e chorem. Acordem e chorem. O culto cessou. Os ministros do Eterno não sabem o que fazer, estão perdidos. Tudo isso nós estamos vivenciando. E o que é interessante, que eu não posso deixar passar daquilo que eu tenho entendido, é que muitos amigos têm me perguntado o que eu acho, como eu entendo desse tempo. Olha, por mais que alguém dissesse para mim que eu não posso me respaldar no livro de Joel, porque foi de um tempo específico e para agora é uma nova história, é um novo. A palavra de Deus em Salmos nos diz que toda a terra é minha, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo que se dá na terra é com permissão do Eterno. Vem do Eterno, sim. E aqui no livro de Joel nós encontramos esse respaldo, dizendo que o exército
que está atacando a terra, o exército que está invadindo a terra, trazendo esta catástrofe, esse tempo de devassidão, esse tempo de perdas, esse tempo de choro, esse tempo de desemprego, esse tempo de desespero. Esse exército recebe ordens de quem? Ordens de quem? O próprio Eterno grita como um trovão enquanto dá ordens às suas tropas. Você já ouviu falar naquele termo, o Senhor dos Exércitos? Todos os exércitos, dos gafanhotos, das rãs, aos filhos de Deus, pertencem ao Senhor. Ele é o Senhor. Senhor significa dono. Ele sabe de todas as coisas. Ele faz como ele quer. E esse tempo vem de Deus. Para quê? Para corrigir aquilo que perdeu efeito. Vocês que conduziam o povo à adoração, conduzam-nos ao lamento. Este não é tempo de celebrar. Este é tempo de choro, tempo de arrependimento. E aqui eu quero encerrar esse vídeo chamando a atenção do povo de Deus. Segundo o livro de Joel, foi-nos dado o poder de mudar esta situação que nós estamos vivendo. Porque está escrito que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor considera tanta coisa, que ele suporta, que ele tolera tanta coisa, e é por isso que ele chama o povo para se arrepender. E está escrito, ainda na profecia de Joel, quem sabe ele não muda essa história hoje, após a humilhação e o arrependimento. Vistam-se com panos de saco. O que significa isso? É momento de se humilhar. Me humilhar de quê? Me arrepender do quê? Ora, um detalhe importante para você começar a entender, talvez, do que devamos nos arrepender. Infelizmente, o que foi manifestado nas redes sociais, nos noticiários, do alívio de muitas pessoas por entender que não faziam parte do grupo de risco das vítimas fatais dessa pandemia porque não eram idosos, foi muito doído para minha avó ouvir isso. Saber que tinha gente celebrando o fato de não ter mais de 80 anos, não ter mais de 60 anos, como a minha mãe, como os meus sogros. E por isso, então, estava tudo bem, está tranquilo, não preciso... Se esse é o tipo de sentimento que brota no meio do povo de Deus, é motivo de arrepender. É motivo de se humilhar. É motivo de pedir perdão. E isso a gente só consegue em oração. Então, o que é preciso? É preciso que haja uma unidade não física, mas de propósito, mas de quebrantamento. Crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque eu posso pedir ao Senhor, juntamente com você, que é a igreja, que é corpo, que Ele mude essa situação, que Ele sare a nação, que Ele sare o planeta, que Ele sare a sua igreja, o seu corpo. Daqui a um tempo, Ele pode fazer isso hoje se Ele quiser, porque Ele é Deus, tudo é dele. Então a solução nos foi dada, que possamos nos arrepender, que possamos nos quebrantar diante do Senhor enquanto igreja em unidade de espírito, porque não há uma outra saída a não ser a humilhação nestes dias. Então fique com essa palavra, reflita e que nós possamos entender que palavras de efeito não terão efeito algum se não forem praticadas. E a palavra do Senhor para nós neste tempo é: arrependam-se, humilhem-se, porque eu sou bom e misericordioso e posso reverter essa situação, assim diz o Senhor. Que Deus te abençoe.